JP Sem Fronteiras. Estamos nesta feita na cidade de Beijing, dentro da cidade proibida, e por contradição, por mais contraditório que pareça, com essa quantidade imensa de gente visitando um lugar onde antigamente só o imperador, a sua família e algumas pessoas especiais podiam entrar. Maior ponto turístico de Pequim, a cidade proibida tem hoje seus recantos visitados por chineses de todas as classes, curiosos que acorrem em massa para ver onde viviam os imperadores das dinastias Ming e Jing. Seria diante desta mesma cidade proibida, símbolo dos imperadores e habitada pelo último deles, Pu Yi, que Mao proclamaria em 1949 a República Popular da China. Com mais de 6.000 anos de história, um território maior que o do Brasil, quase 1,4 bilhões de habitantes, 24 dinastias e 56 etnias, a China é um desafio para quem se candidata a falar sobre ela. Por onde começar? Sobre qual China falar? A China feudal, cuja história contém as descobertas da imprensa e da pólvora? A China da muralha, quando tinha um território bem menor que o atual? Ou a China invadida pelos hunos, por Gengis Khan e seus mongóis? Ou a China explorada pelos europeus? Ou mesmo a China invadida e maltratada pelo Japão? De que China falamos? A China de Confúcio? Do taoísmo? Do budismo? Dos imperadores? A escolha é livre, mas a bem da verdade, nenhuma destas Chinas existe mais. A China da Cidade Proibida, construída no século XV, cristalizando privilégios, se foi. O portal de entrada da Cidade Proibida agora estampa o retrato de Mao. A China de agora, cujo crescimento assombra o mundo, é ateia e encara Confúcio como um filósofo para campônios e vê o budismo como o ópio para miseráveis e ignorantes. O rei da primeira dinastia, Shang, atuava como xamã e se comunicava com os deuses. Foi somente em 221 a.C. que surgiu o primeiro imperador, Jin Shi, que governou pouco tempo como chefe supremo, tempo porém suficiente para convocar milhares de operários para o início da Grande Muralha. Também recrutou para sua vida após a morte o exército de guerreiros de terracota, que o deveria proteger contra seus inimigos no além-vida. A dinastia seguinte foi a Han, com capital em Xi'an, a mesma do exército de terracota. A dinastia Han baseou-se nos princípios de Confúcio, pensador e professor, que morreu em 479 a.C. e ocupou-se com as obrigações da família e bons governos, defendendo os princípios de benevolência e honradez. A teoria do Yin e Yang, de um universo ordenado mais antiga, coexistia com o taoísmo, fundado por Lao Tse, baseado nas crenças populares primitivas. Os primeiros ideogramas da escrita chinesa situam-se na dinastia Shang, entre os séculos XVI e XI a.C. Eram inscrições em ossos de oráculo, utilizados para a adivinhação. Já no século XI a.C., artesãos preparavam artefatos primorosos em bronze. Aprofundar-se nisto pode ser tarefa de uma vida. Fixaremos nesse programa nosso olhar sobre os últimos 100 anos da China. Em meados do século XIX, o país ainda era fechado, e apenas o porto de Cantão mantinha relações com o Ocidente. País mais poderoso na época, a Grã-Bretanha precisava de matérias-primas baratas e mercados para os produtos de suas fábricas. A China produzia sobretudo seda, porcelana e chá, produtos muito estimados na Europa. A mesma China, porém, não se interessava pelos produtos europeus, o que impedia maiores avanços e lucros para os ingleses. Como mudar esta situação? A Grã-Bretanha passou a vender ópio indiano para os chineses, substância alucinógena extraída da papoula, gerando grande dependência. Quando o governo de Pequim decidiu proibir a droga, que chegou a significar metade das exportações britânicas para a China, Londres declarou guerra. Em agosto de 1842, foi assinado o Tratado de Nanquim. A China aceitou suprimir o sistema de privilégio chinês no Porto de Cantão, abriu 5 portos ao comércio britânico, pagou pesada indenização de guerra e entregou a ilha de Hong Kong,
que ficaria 155 anos sob domínio inglês. Em 1856, deflagrou-se novo conflito. Os franceses aliaram-se aos ingleses e mais uma vez a China saiu derrotada. Em 1858, exigiu-se que aceitasse o Tratado de Tianjin, segundo o qual 11 novos portos chineses seriam abertos ao comércio com o Ocidente. O imperador recusou-se a ratificar o acordo e a capital, Pequim, foi ocupada. Após a Convenção de Pequim, em 1860, o Tratado de Tianjin foi aceito. O país entrou no século XX com sua última dinastia em frangalhos e sua economia dominada. Mais de 50 portos estavam abertos ao comércio com o Ocidente e todos os países europeus, o Japão e os Estados Unidos gozavam de privilégios. Cidades como Xangai eram o retrato da exploração colonialista. O bairro de Pudong, hoje extremamente moderno, era sinônimo de prostituição e miséria. No lado oposto do rio, no Bund, os estrangeiros se deleitavam e seus bancos emitiam até mesmo moeda. Quando o império caiu, o Kuomintang assumiu o poder, liderado por Sun Yat-sen, sucedido após sua morte por Chiang Kai-shek, que tentou varrer do mapa os comunistas. Em 1937, o Japão atacou a China, fazendo com que os comunistas e o Kuomintang se tornassem aliados contra o agressor externo. Com a derrota do Japão na Segunda Guerra, a China mergulhou na Guerra Civil. Mao adotou a estratégia de cercar as cidades com os nossos campos e, com o tempo, tomar as cidades. Além disto, prometeu terra para quem a trabalha, liderando uma revolução de camponeses. Mao foi um imperador sem raízes nobres, carismático e brutal. Comenta-se hoje que ele só não instaurou sua dinastia política porque não teve herdeiros habilitados. Um de seus filhos morreu na Guerra da Coreia, outro teve problemas mentais, outros não foram reconhecidos ou foram abandonados. Deng Xiaoping seria um estadista com raízes revolucionárias. Foi ele quem comandou o último assalto ao exército de Chiang Kai-shek, que então se refugiaria em Taiwan. Suas famosas frases "enriquecer é glorioso" e "não interessa se o gato é branco ou preto, o que importa é que ele mate o rato", são uma forte indicação de seu pragmatismo. Secretário-geral do Partido Comunista Chinês, foi perseguido como revisionista na Revolução Cultural. Resgatado por Zhou Enlai em 1973, voltou a enfrentar dificuldades após a morte de Mao, para depois, então, retornar definitivamente ao poder e se tornar o homem forte da China. Na juventude, Deng estudou e trabalhou como operário na França, complementou seus estudos na União Soviética e foi o primeiro presidente chinês a visitar os Estados Unidos na era Jimmy Carter. Promoveu reformas profundas na economia que impulsionaram a China de nossos dias. Habilidoso, soube acolher sugestões e políticas que se mostravam bem-sucedidas. Ficou marcado, porém, pela repressão aos protestos da Praça Tiananmen em 1989. Que ninguém se enganasse, a abertura era apenas econômica. Os protestos começaram com faixas como "a informação deve ser verídica", "o bloqueio da imprensa não favorece a estabilidade", "nós queremos que a verdade seja dita". Quem visita a Praça Tiananmen hoje mal pode imaginar o que ali se passou naquele momento delicado de 1989. Mikhail Gorbachev, arquiteto das reformas que progrediam no Ocidente, visitou oficialmente a China. Logo depois da visita, foi imposta a lei marcial. Entre 3 e 4 de junho, o exército atirou em tudo que se movia. A imagem de um estudante bloqueando o avanço de uma coluna de tanques correu o mundo. A identidade desse rapaz é desconhecida até hoje. Passadas mais de 2 décadas, a economia vai de vento em popa e o Partido Comunista segue firme. Os chineses do século XXI são ateus, mas ao mesmo tempo se revelam supersticiosos. É algo contraditório, no mínimo. Afinal, como podem crer no imaterial se não acreditam na existência espiritual?
Em elevadores de muitos prédios altos não há quarto andar ou 14º, porque o ideograma do número 4 é parecido com o ideograma de morte. As linhas de telefone que tenham o número 4 são mais baratas. Ao mesmo tempo, o número 9 significa saúde e o 8 é sinônimo de prosperidade. Por conta disto, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos começou no dia 8 de agosto de 2008, às 8h08 da noite. Os chineses buscam significado em tudo, a começar pelas palavras. Como a palavra vaso soa parecida com saúde e segurança, há sempre um vaso na entrada das residências. Como também há sempre um espelho, porque a palavra lembra tranquilidade e serenidade. Num parque de Pequim, fotografei uma pedra que havia na frente de um templo. Como se tratava, segundo eles, de uma pedra que dá azar, quase apanhei. Uma pedra é uma pedra, portanto, está longe de ser um truísmo na China. Os chineses mostram-se muito preocupados com saúde e longevidade, o que é até fácil de entender. Afinal, se só há uma vida e nada há depois da morte, então que se viva muito. Mal comparando, é algo como tentar aumentar um cigarro e então fumá-lo até o filtro. Quanto à saúde, além de buscarem uma vida isenta de males físicos, os chineses temem a conta nos hospitais. É uma grande surpresa, mas não há mais atendimento gratuito no gigante que, para todos os efeitos, continua comunista. Perguntei a várias pessoas o que acontece se alguém procura um hospital sem dinheiro. Respondem eles: ouvirá um fora e retornará à sua casa, onde tentará se curar. Mas e a medicina chinesa tradicional? Segue sendo uma alternativa, mas seus remédios são também considerados muito caros pela população. Outro ponto surpreendente refere-se ao fim da gratuidade universal da educação. Os primeiros 9 anos são gratuitos. Daí por diante, os chineses devem pagar, ainda que não muito. Para os universitários, algo entre 3 e 5 salários mínimos brasileiros por ano, incluindo moradia no campus. Seja como for, não é o que a princípio se imagina num regime comunista. O que se nota o tempo inteiro na China é a preocupação com infraestrutura. Nada é pequeno. Rodovias, aeroportos, avenidas, viadutos, conjuntos habitacionais, tudo suplanta o que estamos habituados a ver. Sua superpopulação os empurra para o grande, mas não só ela. O que também os impulsiona é a ambição de assumirem papel de liderança mundial. Se lembrarmos que a China não tinha siderúrgicas razoáveis há 50 anos e hoje lança homens ao espaço de seu centro aeroespacial em Jiuquan, no deserto de Gobi, é preciso tirar o chapéu para suas conquistas. Como lograram isto em tão pouco tempo? Ora, não há outro caminho senão a educação. De forma planejada, a China foi enviando seus cientistas para as melhores universidades do mundo. Hoje, há 3 níveis de universidade na China. As de nível 1 contam entre as melhores do mundo, como a Politécnica de Xi'an. Quanto ao controle de natalidade, a regra é dura. Na cidade, os casais só podem ter um filho. Se advier um segundo, terão que pagar. Mas e se não tiverem dinheiro? A esse respeito, ouvimos versões contraditórias. Predominam, porém, as que informam que, nesses casos, a criança é simplesmente morta. Na região do campo, se o primeiro filho for mulher, os pais podem tentar o segundo, sem pagamento da multa. A China, em consequência desse controle, tem milhões de filhos únicos, o que não parece ser muito recomendável. Talvez isto ajude a explicar um pouco o que observamos em seu comportamento. Eles são gentis, auxiliam espontaneamente turistas no metrô, ou quando os veem em dúvida na rua, mapas na mão. Mas seu humor parece suscetível e muda rapidamente. Os chineses falam muito de dinheiro. Pelo menos esta foi nossa leitura. Vivem atrás de dinheiro,
como formigas laboriosas que se desgastam numa sociedade de resto competitivo. Afinal, há muitos chineses para qualquer vaga. Enquanto fazíamos esse trabalho, a colunista Wang Lixin assinou um artigo no Shanghai Daily que sugere que nossa impressão longe está de ser absurda. Abre aspas. Numa sociedade onde o dinheiro tornou-se quase o único critério para julgar respeitabilidade, o significado da vida não pode ser outro senão anúncios, glamour de celebridades e estrelas, bolsas Louis Vuitton, carros e imóveis. Estas aspirações se encaixam com perfeição com as exortações oficiais tácitas de crescer quase que a qualquer custo. Fecha aspas. Falando de corrupção no governo, Wang Lixin vai adiante. Menciona que os bons funcionários, como são hoje reconhecidos, são aqueles que se mostram sagazes em negócios golpistas, têm boas relações pessoais e mão de ferro para realocar residentes em favor de projetos de desenvolvimento. Wang Lixin cita Cao Can, um administrador que foi primeiro-ministro antes de Cristo. Can beneficiou os que não eram bons de lábia, mas eram honestos, e atacou os que eram hábeis com as palavras, mas sedentos para conquistar fama. Wang Lixin encerra seu texto de forma um tanto surpreendente. Abre aspas. Tristemente, de acordo com os critérios que hoje prevalecem, seres humanos civilizados são aqueles que podem ser quase resumidos a consumidores. Em oposição a essas tendências, precisamos de reformas, mas também precisamos estar armados ideologicamente por valores e fé. Isto pressupõe um governo que transcenda os limitadíssimos parâmetros econômicos. Fecha aspas. Pode-se suspeitar que os incríveis índices de crescimento econômico da China silenciem alguns problemas que de outra forma perturbariam a paz daquele país. Ora, na casa em que não falta pão, ninguém briga e todos têm razão. Nas últimas 2 décadas, o crescimento chinês, superior a 10% ao ano, é de envergonhar o Brasil, que cresceu a metade do que o mundo cresceu. Os dados macroeconômicos dão uma pista. As taxas de investimento na China andam na casa de 40% do PIB, enquanto no Brasil patinam abaixo de 20%. Os chineses, entretanto, já detectaram que muitas empresas que lá se instalaram, tão somente à procura de baixos salários, começam a migrar para outros cantos do planeta à medida que os salários no país aumentam um pouco. Não é preciso ser marxista para saber que a busca por mais-valia tem sempre a marca do oportunismo. Estão todos satisfeitos na China? Naturalmente não. Há muitos pobres e o surto de construções continua recrutando mão de obra no interior e envelhecendo o campo. É muito comum que os campesinos jovens migrem para as grandes cidades, deixando seus filhos sob os cuidados dos avós. Os princípios da Revolução Campesina, deflagrada para proteger as mãos de uma gente simples, enfrenta agora o desafio da urbanização inaudita da China, cuja condução é facilitada por um planejamento ditatorial. Quais as queixas mais frequentes das pessoas que entrevistamos? Que o custo da habitação nas cidades é muito alto, que os funcionários públicos constituem uma casta de privilegiados, juntamente com os militares. Com pouco descanso mensal, férias muito curtas e pouca assistência social, os menos preparados invejam até os professores, não pelo salário, mas pelas férias de 3 meses. Os chineses também se queixam da desigualdade e afirmam que aqueles mais ricos ganham muito dinheiro e caem fora do país. Apenas para constar, em Singapura, 5º país mais rico do mundo pelo critério do PIB per capita, centro financeiro importante na Ásia, mais de 70% da população, que anda na casa de 5 milhões, são de chineses. E uma das línguas oficiais de Singapura é exatamente o mandarim. Outra queixa dos menos privilegiados é que a China envia muito dinheiro para países como Vietnã e Coreia do Norte, o que certamente se dá por interesses geopolíticos que não entendem.
Ouvi também uma reclamação indignada de uma chinesa, porque não sabia onde morava o presidente Hu Jintao, o que, segundo ela, mostrava um afastamento da elite dirigente em relação ao povo. A China possui fronteira com 14 países e tem um problema diplomático ainda não resolvido com a Índia, problema este que se arrasta por 50 anos. No dia 20 de outubro de 1962, o Exército de Libertação Popular da China invadiu o território indiano. Morreram cerca de 2.000 soldados, 1.300 dos quais eram indianos. Foram poucas semanas de luta, e embora a superioridade das tropas chinesas fosse evidente, no dia 21 de novembro, o primeiro-ministro chinês, Zhou Enlai, determinou o cessar-fogo, selando, entretanto, uma inimizade que ainda permanece. O episódio, humilhante para a Índia, a colocou na corrida armamentista e seus efetivos militares foram, desde então, substancialmente aumentados. Há quem pense que a guerra também teve como motivação a acolhida do Dalai Lama pela Índia, após sua fuga do Tibete, em 1959. Como se sabe, o Dalai Lama permanece refugiado em Dharamsala, no norte indiano. Seja como for, foi uma guerra bizarra entre dois países marcados pela exploração colonialista. Segundo dados publicados pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em setembro de 2012, temos com a China superávit comercial desde o ano de 2009, beliscando em torno de 3% de tudo que importam os chineses. 80% de nossas exportações são de grãos, minérios e combustíveis. No todo, a China tem um superávit comercial enorme e reservas internacionais inacreditáveis de 3,3 trilhões de dólares. A maior parte das exportações chinesas destina-se ao mercado norte-americano, e o maior exportador para a China é o Japão. Uma curiosa coincidência, na medida em que o Japão é o arqui-inimigo eleito pelo povo. Enquanto visitávamos a China, subia o tom do contencioso entre os países por conta da soberania nas ilhas de Aoyuan e Senkaku. Um jovem chinês com quem conversei me disse que torcia pela guerra sino-japonesa. Quer vingar a morte de seu avô pelos japoneses quando estes invadiram a China em 1937. A despeito das rusgas, os chineses admiram os japoneses. Dizem que eles, os japoneses, gostam de inovações e, por conta disto, assumem hábitos cada vez mais ocidentalizados, são mais disciplinados que os chineses e muito mais coesos. Há, a este respeito, um xiste nacional, segundo o qual um chinês é melhor que um japonês. 3 japoneses e 3 chineses se igualam, mas certamente 10 japoneses são melhores que 10 chineses. Um problema real do momento é o excesso de construções desocupadas. São bairros completos de apartamentos e casas prontos, sem um morador sequer. A explicação é a de que os preços estão elevados e as pessoas não conseguem assumir as prestações. Seria esta uma bolha imobiliária perigosa? Sem dúvida, porque predomina a iniciativa privada, que tomou dinheiro de bancos. Se não venderem, talvez não paguem, o que deflagraria uma crise de proporções difíceis de estimar. Alguns chineses, porém, respondem que eles correm na frente, porque sabem que nos próximos anos milhões deixarão o campo e se instalarão nas cidades. Ouve-se muito a respeito da poluição industrial na China, e chega-se a pensar que se trata de um exagero midiático. Não é. A industrialização galopante e irresponsável quanto ao meio ambiente ainda mostra a face perversa da poluição. Nas redondezas de Xi'an, gravamos algumas imagens da neblina, digamos assim, de pura poluição. A tosse frequente que escutamos naquela redondeza é uma denúncia da elevada contaminação do ar. Em se tratando de China, há 2 coisas sobre as quais não podemos nos furtar: o trânsito e a culinária.
Comecemos pelo trânsito, que por vezes desmoraliza o próprio caos. Mal dá para acreditar que a coisa anda e que o número de acidentes não seja elevadíssimo. Uma das razões é que em cidades como Pequim só podem circular motocicletas elétricas, cuja velocidade é mais baixa. Outra razão nos levaria a elogiar os motoristas chineses. Não são nada disciplinados, mas não lhes podemos negar muita perícia. Momentos houve em que olhei para aquele balaio de gatos com estranheza, como se estivessem num formigueiro de outro mundo. Bicicletas, motos e carros a buzinarem, sem respeitarem normas e a quase se tocarem num tráfego infernal, no desafio da sobrevivência num formigueiro superlotado. Numa das noites, voltando para o hotel, me sentindo deslocado na paisagem, vi a lua minguante. Foi aquela lua que me trouxe de volta à realidade, a me dizer que ainda estava no velho e bom mundo. O outro tópico é a culinária, um dos pontos mais característicos na China. Os chineses têm obsessão por comer coisas frescas. Por isto, os restaurantes exibem animais vivos que os clientes podem selecionar. De peixe a cobra, de pato a caranguejo. É voz corrente que os chineses comem de tudo, uma espécie de conquista dos tempos em que a fome matou milhões. Não deixa de ser um privilégio às avessas, por mais que torçamos o nariz. Até cachorros e gatos são apreciados, o que nos é inadmissível. Durante todo o tempo, percebemos a obsessão pela modernidade, não raro com traços ocidentais. Mas há na sociedade o gosto pela tradição, o que, aliás, é muito saudável para um povo que enriquece rapidamente e cujas raízes espirituais foram arrancadas pela cartilha comunista. Não há como falar de China sem lembrar da Ópera de Pequim, com seus trajes típicos e cantoria feminina, que por vezes mais parece uma sinfonia de gatos. Com um pé no passado, outro no presente e a cabeça no futuro, a China procura inovar. Um exemplo atual, a peça Ricardo III de Shakespeare será encenada em Xangai, em mandarim, sob as convenções da Ópera de Pequim. Por fim, uma pitada de religião. Assim que chegou ao poder, Mao fechou os templos budistas e ordenou aos monges que fossem cuidar das coisas mundanas, que casassem e trabalhassem como qualquer outro chinês. No momento, parece haver uma distensão religiosa, e tudo indica que o culto é livre. Lentamente, a religiosidade retorna ao seio de um povo tradicionalmente contemplativo, mas isto não é do agrado do Partido Comunista. Ainda que a maioria diga não acreditar em nada, os jovens se casam com um estilo próximo do ocidental, deixam-se fotografar dias antes do evento e no dia marcado recebem convidados no restaurante. Nas ruas é possível perceber que os pais e avós tratam os seus filhos e netos com muito carinho. Transparece que amam. Seria, porém, possível amar se o mundo fosse dialeticamente materialista? Se não passamos de formigas, de bichos, que somem para sempre depois da existência, teria de fato sentido falar de fraternidade? Formigas são fraternas? Formigas amam? Quase no final da viagem, perguntei a uma chinesa se assistira ao filme de Bertolucci, O Último Imperador, e se gostara. Respondeu duplamente que sim, mas que era a visão de um ocidental. Posso estar enganado, mas penso que sua delicada resposta sugere que nós, os homens que estão além de seu pôr do sol, não os entendemos. Decifrar a China nunca foi fácil. Há algo de enigmático nesse país, algo que incomoda o mundo ocidental, que o tempo haverá de expor. É possível que seja apenas a antevisão do provável domínio mundial chinês, dentro de não mais do que 2 décadas. Não há dúvida de que os ventos mudaram e que as velas do barco chinês
estão enfunadas.